dia, né? Bom, então boa noite, gente, tudo bem com vocês? Plena quarta-feira aqui, Flamengo jogando, daqui a pouco o Atlético Mineiro joga, vamos torcer para os brasileiros, né? Menos para o Atlético Paranaense. Não, tô brincando, tô brincando. Que joga hoje também, professor. Ah, Ah, não, é? amanhã, joga amanhã e vamos torcer para perder. Sem, Bom, sem maldade. bom, vamos lá, brincadeira, brincadeira, gente, só brincadeira salutar, né? Então vamos, a gente estava conversando muito legal, mas agora a gente tem que falar da nossa disciplina, né, da nossa matéria. Eu sei que vocês já estão cansados, né? O último semestre, penúltimo semestre, né? Gente, vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, que falta pouco, falta muito pouco mesmo, tá? Hoje a gente... Professor, só uma Fala. última coisa. A gente deveria trocar fisiologia por ecologia. Eu adoro ecologia, mas fisiologia é uma coisa que não vai, professor. Não vai. Não, mas Vamos é voltar para legal. ecologia. Não, mas é legal, você vai ver, inclusive na aula de hoje, eu já vou começar a falar algumas coisas para vocês, que fisiologia tem tudo a ver com ecologia. No caso das plantas, né? A gente está falando de fisiologia vegetal. Tem tudo a ver com ecologia. Sabe o que eu acho, Luana? Uma coisa até para ficar na nossa cabeça. Muitos de vocês vão ser professores. E olha, eu vou ficar muito orgulhoso quando vocês forem professores, de coração, porque é uma profissão maravilhosa e que é uma profissão que realmente muda uma sociedade. Eu, por mim, professor, só dou ecologia para os alunos. Pulo toda parte, mas ecologia eu gosto. Que bom. E eu fico mais feliz porque fui eu que lecionei ecologia para você, né? Então eu fico mais feliz. Fui eu, né? Fui, né? Foi, professor. Foi Tá. você. Agora me bateu um branco. Não, se não era de uma outra turma, eu já estou algumas turmas com biologia. Tinha que ser eu. O professor está ficando velho, não li. Mas assim, Luana, sabe o que acontece? Eu acho que é do jeito que você mostra as coisas, do jeito que você discute as coisas. Não precisa de uma tecnologia, aquele tal de gamificação e não sei o que, etc. É o jeito que você fala, é o tom de voz que você usa, é o respeito que você tem pelos alunos. E aprendam isso, comecem a notar isso. Se vocês pegarem até com os amigos de vocês, vocês vão ver que isso muda bastante coisa. Então vamos ver se de repente o jeito que eu lecionei ecologia para vocês, que vou falar de fisiologia vegetal, e se de repente você começa a gostar de fisiologia vegetal também, né? Agora, eu não posso negar que ecologia é maravilhosa, mas eu sou suspeito de falar de ecologia, né? Eu sou suspeito de falar de ecologia. Eu adoro ecologia, né? Demais. Mas vamos lá. Então, hoje, a gente vai começar a falar de relações hídricas nas plantas. Vamos falar hoje um pouquinho mais geral, e semana que vem daí a gente vai falar de transpiração, gutação, o movimento da água, etc., e outras coisas dentro da planta. Tá? E depois, quando a gente falar de floema e xilema, a gente também vai falar das relações hídricas. Então, hoje a gente vai ver uma coisa básica. Vamos dizer assim, uma ciência básica. Mas prestem muita atenção nos detalhes, porque esses detalhes é que vão explicar muita coisa acontecendo. Por exemplo, né, como tem uma árvore com mais de 100 metros de altura? Isso é incrível. Ah, mas ela vai juntando lá os carbonos, fazendo a madeira. Mas e o resto, meu amigo? Ela pega a água do chão e leva a água a 100 metros de altura. É impossível isso. Não dá. Né? Tem uma bomba lá embaixo, que vai uma bomba de pressão que joga lá para cima? Não, não tem. Mas e como que funciona? Então a gente começa a desvendar bastante coisa. Né? Por que agora, nesse tempo, as células começam a ficar assim? Por que quando seca, talvez algumas plantas mudam a posição da folha? Né? Então a gente começa a explicar bastante coisa que a gente vê no dia a dia. E esse conhecimento nos ajuda muito na prática. Como vocês sabem, eu sou agrônomo e a gente vive de fisiologia vegetal. A gente precisa conhecer muito fisiologia vegetal para poder trabalhar lá. Por que, por exemplo, o café sombreado é melhor? Né? Por que ele é mais gostoso? Por que ele rende mais? E etc. Então, são coisas extremamente importantes.
Hoje, por exemplo, a gente não faz mais aquela irrigação maluca de jogar milhões de litros. A gente faz micro irrigação, microaspersão, né? Aquela de gastar milhões, como vocês veem por aí, ainda tem gente que faz, mas são cada vez menos pessoas. Porque hoje a gente sabe exatamente o que a gente precisa para a planta crescer e produzir com a melhor qualidade e quantidade possível. E não é preciso exageros para isso, é preciso conhecer a planta. E daí começa a explicar um monte de coisa. Né? Eu estava vendo na hora do almoço aquele jornal do Paraná aqui na Globo, não sei como que é o nome lá, eles têm agora uma coluna que fala de plantinhas, daí estavam falando das orquídeas. Uma mulher perguntou, mas minha orquídea está aqui, e mandou foto, tal, lá na sombra, e está 3 anos sem produzir flor. Por que isso? Oh, vida cruel! Né? Tudo tem explicação na fisiologia da planta. Né? Então, por que a gente corta ramos das fruteiras em certa época do ano? Faz a poda. Né? Por que isso? Né? Por que uma planta, por exemplo, pessegueira, macieira, tem que passar por um frio? Por que isso? Tudo é explicado pela fisiologia. Isso faz parte da ecologia. Por que eu tenho diferentes estratos na floresta? Né? Faz parte da fisiologia. A ecologia depende muito da fisiologia, tanto vegetal quanto animal. Então, assim, Luana, eu acho que é muito jeito de falar, de discutir os assuntos que a gente traz para debater e assim por diante. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos conversar um pouco sobre fisiologia vegetal. Eu acho que daqui a pouco vocês já estão vendo? Alguém fala para mim se já está vendo? Já, Sim, professor. professor. Tá dando para ver. Tá ótimo. Então, hoje, entramos na semana 3 e vamos falar um pouco das relações hídricas das plantas. Gente, a gente não vai ver tudo aqui, tá? É impossível. Mas a gente vai ter uma ideia exata do que pode acontecer. Deixa eu ver se eu consigo passar meus slides. Vamos lá. Então, bom, gente, vocês sabem que a água ela é extremamente essencial, né? Não preciso falar nada, né? 80 a 95% da massa das plantas é água. Vai depender do tipo de planta, né? A gente vai até classificar as plantas quanto à necessidade de água e tal, daí umas precisam mais, outras menos, né? A água é o principal limitador do crescimento das plantas, né? A gente tem, lá em ecologia, a gente viu a lei do mínimo de Liebig, né? Aquele químico, agrônomo alemão lá do século XVIII, que falou, você pode estar com tudo ótimo, se tiver um elemento para baixo, a planta já vai sentir, o organismo animal já vai sentir. E na agricultura, por exemplo, o principal limitador, antes até do que nutrientes, é a água. Você pode ter nutrientes, mas se você não tiver água, não vai crescer. A planta pode até crescer e produzir com deficiência de um certo nutriente, mas sem água ela não vai conseguir. E as plantas, então, por causa da importância da água para elas desenvolveram mecanismos para equilibrar a entrada e a saída da água, né? Não entrar água demais e nem sair água demais. E é isso que uma das coisas que a gente vai discutir na nossa disciplina. Por exemplo, a transpiração e a fotossíntese, a gente vai ter uma aula só de fotossíntese. Semana que vem vamos falar detalhadamente de transpiração. São mecanismos para evitar a perda de água. Então, a água é essencial para processos fisiológicos em geral. A planta, ela acaba fazendo certas adaptações, tanto de cunho morfológico, deixa eu pegar aqui, tanto de cunho morfológico, adaptações morfológicas, quanto adaptações fisiológicas, né? Por exemplo, um morfológico, sempre para minimizar a perda de água, né? Para minimizar a desidratação. O que é desidratação? Perda de água.
Então, a planta pode fazer espessamento da cutícula. Vocês veem aquela folha que tem uma folha mais grossa, assim, parece até que tem uma camada de cera, alguma coisa nesse sentido. É espessamento de cutícula. Para quê? Para perder menos água. Espinho, a grande maioria dos espinhos são adaptações das folhas. Mas por que isso? A gente pensa que espinho só serve para proteger de predador, de herbívoro. Não. Como a folha se transforma em um espinho, a perda de água pelo espinho é muito menor do que pela folha. Daí tem aquelas estruturas, aquelas células chamadas estômatos, né, que abrem e fecham, né? Quando elas abrem, perde água. Quando elas fecham, elas conservam água. Então a planta usa isso também para evitar a perda de água, também é na adaptação morfológica. Né? Enrolamento da folha, muitas vezes o enrolamento da folha pode ser por alguma praga, por exemplo, alguma lagarta, doenças também podem provocar enrolamento da folha, mas tem alguns processos de enrolamento de folha que são para evitar a perda de água. Em relação às adaptações fisiológicas, por exemplo, a gente vai ter uma aula lá onde a gente vai falar do ABA, ácido abscíssico, né, que provoca a abscisão foliar, a queda da folha. Então, ele corta a ligação entre o pecíolo, a base do pecíolo, e o tronco, né, o galho. Galho é uma parte do tronco, lembrem-se disso. Então, ele corta, daí a folha cai. Quando a folha cai, é menos superfície total da planta para perder água. A posição da folha em relação ao solo, quando ela está paralela ao solo, ou você pode falar em relação ao solo ou ao sol, tá? A gente fala em relação ao solo porque o sol ele muda de posição durante o dia, mas por isso que a gente fala em relação ao solo. Mas se a folha é mais paralela ao solo, ela tende a perder mais água. Se a folha é mais inclinada em relação ao solo, tende a perder menos água. A fotossíntese normal é via C3, 3 moléculas de carbono. Né? Mas algumas plantas, como as gramíneas e algumas bromélias, por exemplo, desenvolveram C4, que é muito mais eficiente no aproveitamento de água. Então, é um processo fisiológico para aproveitar melhor a água. É por isso que, por exemplo, vocês veem em beira de rodovia, né, quando eles fazem aquele trabalham o solo e fica aquele solo horrível, parece só pedra, areia, e de repente nascem os matinhos. Se vocês forem ver, esses matinhos são gramíneas, C4. O solo está super seco, está todo estrupiado e tal, lá está o matinho. Daí tiram foto e postam na internet. Olha a sobrevivência da natureza no meio do caos provocado pelo ser humano. Não, aquilo é uma planta C4. Ela vai sobreviver mesmo. Tivesse aquela modificação humana ou não, ela ia sobreviver. Não foi o ser humano que desenvolveu a via C4. Foram as plantas durante milhões de anos. Outra adaptação fisiológica tem a ver com os estômatos. Os ciclos circadianos para abrir e fechar os estômatos. Né? Então, o estômato é uma adaptação morfológica, mas a ação dele é uma adaptação fisiológica. E assim por diante. Então, é importante que a planta não perca água. E ela não pode perder a água além de um certo ponto. Ela pode até perder uma quantidade de água, mas vocês vão ver daqui a pouco, ponto de murcha, ela não volta mais. Por mais que eu ofereça água para ela. Então, ela tem uma série de adaptações morfológicas, de cunho fisiológico, mas mesmo assim, dependendo da falta de água, a planta pode morrer da mesma maneira. Gente, a água é extremamente importante, né? A gente tem que lembrar, eu vou mostrar para vocês, que a água não é neutra, a água é polar, ela tem polaridade, então ela tem cargas em volta dela, poucas, mas tem. Então a água é muito importante por ser polar, uma polaridade baixa, mas tem polaridade. Então ela é excelente para transporte de sais, fotoassimilados,
ou qualquer outra substância que a planta precise transportar de um lado para o outro. Reações bioquímicas, né? Uma série grande de reações bioquímicas dentro da planta depende da presença de água. A água é muito legal. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas ela tem uma elevada capacidade térmica. Então, é o seguinte, vamos pensar. Vocês vão para a praia, né? Vão 7 horas da manhã para a praia. A água está fria. Ah, eu não vou entrar nessa água, a água está fria. Daí, a temperatura do ar vai subindo. A temperatura da água vai subindo. Então, porque o sol vai atingindo a água vai absorvendo aquele calor. E digamos que no final da tarde, o sol já foi. Está um vento frio. E daí é melhor estar dentro da água. Já viram isso? Então, eu me lembro quando eu era pequenininho, ia para a praia, assim, 6 horas da tarde, estava aquele ventinho fresco, assim, a gente só de calção lá, na praia. Na água estava mais quente. Por quê? A água tem uma elevada capacidade térmica, ela mantém a temperatura por mais tempo. Ela leva mais tempo para aumentar a temperatura, mas quando ela está em uma certa temperatura, ela leva mais tempo para liberar aquela temperatura, para esfriar. Então o sol já foi, a temperatura do ar está baixando e a água está quentinha lá na praia. Isso serve para as plantas também, né? As plantas, elas mantêm a sua própria temperatura com o auxílio da água. Durante o dia, a água dentro das plantas vai aquecendo. Durante a noite, quando a temperatura baixa, a planta está protegida, porque ela mantém uma certa temperatura. A água também, a gente vai ver daqui a pouco, tem os fenômenos de adesão e coesão, estão ligados à tensão superficial, capilaridade, etc. Faz daí a água subir pelo xilema. Por isto, e junto com a força de tensão, né? Por isto que eu tenho plantas de 100 metros de altura, que não precisa de uma bomba para levar a água até lá em cima. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que a água só se movimenta na planta por movimento passivo, não ativo. E a água tem algo muito legal. Não sei se vocês já pensaram também nisso, né? Mas a água não é compressível. Então, você pega, enche um balão de água, tá? Não dá para pegar água assim, né? Porque a água vai cair para tudo que é lado. Mas enche um balão de água. Apertem o balão. Não vai diminuir o volume. O que pode acontecer é a água querer sair por algum lugar. Se o balão estiver fechado, o que vai acontecer? Eu vou apertar assim, e daí vai dar um calombo aqui, um calombo aqui. A água não é compressível. Ela tem o que a gente chama de pressão de turgescência. E isso, por não ser compressível, e ela está lá nas células, e etc., é isso que faz o crescimento, que ajuda no crescimento celular, abertura e fechamento de estômatos, translocação no floema, rigidez da planta, exatamente por a água não ser compressível. Então ela vai se expandindo. Se eu aperto ela, se eu pressiono a água se expande ou cai fora, né? Se o balão tiver lá, o balão de plástico lá, de borracha, tiver aberto, eu apertar, a água vai sair pela boca do balão, né? Agora, se tiver fechado, ele vai formar calombos, podendo até estourar o balão. E essa propriedade da água é muito importante para a planta, principalmente para a rigidez. Ah, mas professor, tem as moléculas de celulose, hemicelulose e etc. Tem, claro que tem. A água vai atuar aí dentro das células. Isso que é o importante. Então, olhem só, a importância da água para a planta. A planta não pode viver sem água, né? Como eu falei para vocês, a água tem algumas propriedades extremamente importantes. A primeira, a polaridade, né? Ela sempre vai ter cargas, sempre vai ter cargas positivas e negativas. E daí ela consegue atrair outras substâncias para essas cargas.
Como eu falei, o alto calor específico, né? Uma quantidade de água, ela demora mais para aquecer, mas depois que aquece, ela perde temperatura mais devagar, tá? Importante para a planta. E a alta constante dielétrica. O que é isso? Exatamente por ter polaridade, né, que a água consegue neutralizar a atração entre cargas. Ela vai atrair cargas e vai se ligar a outras cargas. Outra propriedade extremamente importante é a propriedade de coesão. Por ser polar, ela consegue atrair outras moléculas. E a adesão é a mesma coisa, só que a atração da água para uma fase sólida, tá? E por fim, nós temos a tensão superficial, né? Você já deve ter se perguntado, né? Por que o pernilongo, quando fica na água, na superfície da água, ele não afunda? Primeiro, porque ele tem uma área de contato com a água muito baixa, as pontinhas das patas deles, né? Segundo, porque a água tem o que a gente chama de tensão superficial. A água tem uma película na superfície. Olha aqui, ó. Ela tem uma película na superfície. E essa película, ou as moléculas de água na superfície, essas moléculas aqui, elas só são atraídas pro lado, então, uma em relação à outra, uma em relação à outra, uma em relação à outra, ou para baixo. Não tem molécula aqui em cima para atrair. Então, o que acontece? Aqui na superfície ficam moléculas muito próximas uma das outras, formando uma película. E essa película tem a propriedade de ser elástica. Por quê? Se vocês notarem, aquela pega uma foto bem ampliada de um pernilongo em cima da água, vocês vão notar que a água desce um pouquinho aonde o pernilongo toca. Bem pouquinho. Isso é a propriedade elástica da tensão superficial. Só que é claro que essa tensão superficial tem um limite. Indo um pouco mais forte, você já quebra a tensão, já quebra essa atração. Não é uma ligação, uma ponte química entre uma molécula de água e outra. É simplesmente uma atração por causa da polaridade, tá? A água tem na sua superfície H2O, né? Ela tem na sua superfície cargas positivas e negativas. Cargas opostas se atraem, mas não ligam. Só há uma atração. É uma atração chamada fraca. Ela pode se quebrar a qualquer instante. E é muito importante a gente saber essas propriedades. Isso acontece com a água em qualquer lugar. Água no solo, água no ar, água numa piscina, água do teu chuveiro, água que se usa para lavar louça e etc. Né? Inclusive a polaridade da água que você usa para lavar louça, junto com o teu detergente que você usa, é que vai formar a espuma, por exemplo, né? A espuma tem água no meio também. E assim por diante. Gente, eu estou falando muito rápido, gente. Vocês estão conseguindo compreender sem problema? Tranquilo, senhor, tá bem sossegado. Tranquilo. Vocês sabem que vocês têm total liberdade, hein? Professor, estou com dúvida nisso. Beleza. Bom, vamos lá. Professor, mas assim, tudo bem, tem isso daí tudo, mas como que ocorre na prática dentro de uma planta? A primeira coisa que vocês têm que saber é que a planta não tem uma bomba, vou pegar aqui o marca-texto, ela não tem uma bomba elétrica lá que joga pressão e faz a água subir. Não! O movimento da água numa planta é sempre por transporte passivo. O que significa isso? Passivo, sem
gasto de energia. Então, a planta não gasta energia para transportar água dentro de todo o seu sistema. E isso é ótimo, porque daí ela pode direcionar energia para outras coisas, como crescimento, florificação, frutificação, né? Formação de sementes para a reprodução e etc. Como que se dá, basicamente, o transporte de água dentro da planta? Por 3 processos básicos: difusão, fluxo de massa e osmose. Difusão tem um princípio, fluxo de massa outro princípio, e osmose, na verdade, é uma mistura dos dois anteriores. Vocês já vão ver. E esses 3 sistemas são considerados movimentos dinâmicos que sempre vão ocorrer. Olha que importante. Sempre vão ocorrer. Um é por diferença de pressão, outro é por diferença de concentração, etc. Daí você pensa assim, não, mas quando a pressão se iguala, para. Quando a concentração se iguala, para. Vocês já vão ver daqui a pouco em detalhes. Não. Esse transporte passeio por difusão, fluxo de massa e osmose, mesmo quando tudo se iguala, ele continua. Só que daí ele vai nos 2 sentidos. Até se igualar, ele vai em um sentido. Depois que se iguala, ele continua, só que vai nos 2 sentidos. Tá? Por isso a gente chama de movimento dinâmico. Porque se a gente pensar no princípio de cada um desses tipos de movimento e de transporte de água, no princípio físico-químico, não, ele vai parar uma hora. Não tem como. Não, no caso da planta, ele continua o tempo todo. Vamos ver a difusão. O primeiro desses movimentos passivos, dinâmicos, mas do tipo passivo, é difusão. Então, o que acontece com a difusão? Acho que dá para ver bem nessa figura aqui, né? Você tem, digamos, um recipiente dividido no meio, tem uma membrana no meio. De um lado, tem mais concentração de alguma coisa, de um soluto qualquer. E do outro lado, tem menos concentração de um soluto. A difusão, ela vai ocorrer obrigatoriamente sempre. A difusão sempre ocorre, quer queira, quer não. Isso é um fenômeno físico-químico. A difusão, o que ela tende? A equilibrar a concentração. O que a difusão quer? A difusão quer a mesma concentração dos dois lados. E como que acontece isso? Os solutos vão do mais concentrado para o menos concentrado. Para o quê? Para igualar a concentração. Então, depois que ocorre o processo de difusão, fica assim, olha, os dois lados, vamos dizer A e B, né? Aqui A e B. Então, A está mais concentrado, B está menos concentrado. Quando começa a difusão, ela tende a igualar as concentrações. Então, vão solutos de um lado para o outro, do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. E deixa essas duas concentrações iguais. Em qualquer sistema, se você faz lá no laboratório, quando iguala as concentrações, para o sistema de difusão. Na planta, não. Ele continua acontecendo. Ele sempre vai acontecer. Então, é um gradiente de concentração. Concentração do quê, professor? De qualquer soluto. Pode ser um sal qualquer. Tá? Qualquer coisa serve. Tá? É um fenômeno natural de natureza físico-química. Então, ele forma um gradiente de concentração entre duas áreas diferentes. A água, os solutos e a água vão de um lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado. Tá? A nível celular, ele é ótimo. A longa distância, ele é péssimo. Né? Olha aqui o exemplo que eu coloquei. Difusão de uma molécula de glicose. Numa célula de 50 micra, leva 2,5 segundos. 2,5 segundos. Em 1 metro de distância, leva 32 anos. Então, imagine uma planta levar
um nutriente por 1 metro. Não é uma planta alta, é uma planta baixa. Uma planta de milho tem mais de 2 metros de altura e ia levar 64 anos para um nutriente chegar lá no topo da planta. Chegar lá na folha do topo da planta. Não, não tem. Então, este é um fenômeno que ocorre em pequenas distâncias, mas bem pequenas distâncias, tá? Normalmente ocorre em células, assim, de uma célula para outra, muito próximas. Então, ele não atua na ascensão da água pelo xilema. Imagina uma árvore de 100 metros de altura, 150 metros de altura, né? Não é a difusão que vai fazer a água chegar até lá em cima. A difusão serve para água, solutos em pequenas distâncias. Mas, professor, então como funciona numa planta enorme? Por fluxo de massa. É um outro tipo de movimento passivo, quer dizer, não tem lá uma bomba que faz isso acontecer, tá? É um movimento passivo que movimenta um grupo de moléculas em massa, juntas. Elas juntas vão de um lugar para outro. A gente viu na difusão concentração, diferencial de concentração. No fluxo de massa, é um diferencial de pressão. Vou até pegar aqui o marca-texto para deixar bem claro. É um diferencial, um gradiente de pressão. Ele independe da concentração. Pode estar um lugar mais concentrado, outro menos concentrado, tanto faz. Eu tenho que ter um lugar com maior pressão para um lugar com menor pressão, tá? E é isso que explica a água em plantas, o movimento da água em plantas muito altas. É isso que explica a translocação no floema. E é isso que explica o movimento de água no solo. Não é relacionado à planta, mas o fluxo de massa também tem a ver com a movimentação de água no solo. E é importante que ele é proporcional ao raio do tubo capilar. Tubo capilar tubo capilar é sempre um pequeno tubo. Quanto mais estreito, maior pressão. Quanto mais largo, menor pressão. Tá? Então, por isso que a gente tem capilares aqui que levam até lugares o nosso sangue. Eu posso estar com a mão para o alto, que o capilar ainda vai fazer subir. O solo tem a mesma coisa. Então, só que a gente tem macro e microporos. O macroporo, a água não sobe. A água só desce. Porque ele é tão grande, ele tem um calibre tão grande, um raio, né? A gente pode chamar de calibre, ele é tão grande que ele não forma pressão nenhuma. Mas a água sobe no solo? Claro que a água sobe no solo, mas ela sobe pelos microporos, são os capilares do solo. Então, como é um tubo muito estreito, não precisa nada empurrando a água. Ah, mas professor, é assim que é água do geyser? Não, aí é outra coisa. Aí eu tenho uma pressão vinda do fundo, né, que vai encontrando canais cada vez menores e vai se afunilando. Daí pressiona com muita força. Eu estou falando do movimento natural da água no solo. Tá? Solos argilosos, por exemplo, que tem muito microporo, então a água vai subindo por causa do calibre do poro. Quanto o calibre é menor, mais pressão faz. Agora, solo arenoso, por exemplo. Pega areia de praia. Por que vocês... Aquela brincadeira, né? Eu, quando era criança, fazia, né? A gente ia lá para Caiobá, na casa da minha tia, e a gente fazia assim, fazia um buraco, daí ia lá na água com o baldezinho, trazia, jogava a água ali, voltava correndo para pegar mais água. Quando ia jogar de novo, cadê a água que eu joguei? Ela já tinha ido embora. Porque o solo arenoso tem muito macroporos, um calibre muito grande. Ele não vai aguentar, vai descer por gravidade. E pronto, tá?
Então, a mesma coisa se explica no nosso caso, ser humano, com os nossos capilares, os nossos sanguíneos, tipo capilar, né? Quanto mais fino, maior pressão ele joga para cima. Então, ele trabalha num diferencial de pressão, de uma área com menos pressão para uma área com mais pressão. Dá para ver aqui no desenho, né? O desenho, olha aqui, deixa eu pegar a caneta. Aqui tem mais pressão. Então, ele está fazendo pressão aqui, está fazendo pressão. E isso força as moléculas para fora. Ele vai de uma área com menos pressão. Olha, a pressão aqui está para fora. Então, ele vem para cá. Até que uma hora, nesse sistema fechado, teoria de Münch, ele vai igualar as pressões. Daí para o movimento. Na planta, não. Na planta, continua com o movimento. E osmose, né? Ah, o cara estudou por osmose, né? Dormiu no livro, estudou por osmose. Osmose, na verdade, é uma mistura dos dois anteriores, de fusão e pressão, né? Osmose se dá pelo gradiente de potencial da água. E o potencial da água, olha só, θH2O depende da concentração, que é difusão, né? Que dá o chamado potencial osmótico, θS. Da pressão hidrostática, né, que daí é pressão, transporte de massa, né? E daí ΔP, θP, e da gravidade, da força da gravidade. A força da gravidade puxa para baixo, né? É sempre assim, né? Então, assim, quando a gente está falando de osmose, a gente está falando de um certo líquido, a água pura ou misturado com outras coisas, e a gente tem que somar o gradiente de concentração, de fusão, e o gradiente de pressão, fluxo de massa, fluxo em massa, junto com a gravidade. E daí isso vai determinar a direção e a velocidade do transporte por osmose. A osmose, então, vai do potencial de água mais alto para o potencial de água mais baixo. A gente dá unidade de joules por metro cúbico ou milipascal, que é uma unidade de pressão. Osmose a gente dá como uma unidade de pressão. Então, quando a gente vai de um lugar para outro, por osmose, vai por pressão e fluxo de massa mais gravidade, tá? E daí a gente tem lá as diferentes classificações das células, isotônico, quando a pressão osmótica, prestem bem atenção, pressão osmótica, potencial de água, potencial osmótico, hidrostático e gravidade, é igual nos dois lados, então a gente chama de um meio isotônico. Então vocês veem que aqui tem o vacúolo com água, ele tem uma certa distribuição por toda a célula, né? Quando é hipertônico, eu começo a ter uma distensão aqui na célula, né? A gente chama de plasmólise. A célula vai comprimindo. E quando ele é hipotônico, a célula fica túrgida, ela vai aumentando, tá? Olha aqui, ó, para fora, inclusive. Isso é osmose. Então, relembrando, osmose, ela depende do potencial da água, que é formado pelo potencial osmótico, pela pressão hidrostática e pela gravidade, tá? O potencial osmótico, esse primeiro aqui, ele vai pela concentração. Eu falei para vocês que ele é difusão, né? Ele é relacionado à difusão. Então, ele vai pela concentração. Ele independe da natureza do soluto. Independe do que tiver ali. Importa que esteja mais concentrado. Daí ele vai para um lugar menos concentrado. Tá?
Os solutos dissolvidos diminuem o potencial osmótico em relação ao valor da água pura. O segundo item é a pressão, o potencial de pressão, no caso, a pressão hidrostática. Ela que determina o estado de turgidez ou plasmólise de uma planta. Uma planta em estado normal, ela tem plasmólise de valor 0. Ela está em um estado chamado padrão. As células estão em uma disposição normal. Quando a célula está túrgida, ela está cheia. Significa que eu tenho muita pressão hidrostática dentro da célula. Então, a pressão hidrostática é positiva. Faz a célula inchar. Entra mais água dentro da célula por pressão. E a célula, ela incha. Daí ela se chama, ou a gente chama a célula de célula túrgida. Bom, e a força da gravidade, vocês sabem, né? Ela puxa tudo para baixo. A força da gravidade se dá por causa do tamanho do nosso planeta. Por que na Lua a força da gravidade é menor? Porque o planeta é menor. Então, quanto maior a massa do planeta, maior a força de gravidade. Então, planetas maiores do que a Terra têm uma força de gravidade muito maior que a da Terra. Tá? A gente tem que tomar cuidado que tem alguns planetas que são muito grandes, mas são basicamente gás. A parte sólida do planeta é muito pequena. Então, apesar do planeta ser grande, a massa do planeta é muito baixa. Então, a gravidade continua sendo mais baixa. Tá? Cada planta tem uma característica quanto à quantidade de água que ela precisa. Vocês já devem ter ouvido falar disso bastante, né? Então, a gente tem as plantas hidrófitas, amigas da água, ou hidrófilas, né? Tanto faz, hidrófita ou hidrófita. Amigas da água. Elas vivem total ou parcialmente na água, então são as plantas que vivem dentro da água ou em cima da água. E elas têm algumas adaptações muito interessantes. Normalmente elas têm folhas finas, xilema pouco desenvolvido, entre outros. São plantas muito pequenas, também não são plantas muito grandes. A gente tem deixa eu pegar aqui meu marca-texto. A gente tem as plantas chamadas higrófitas. São higrófitas, é que elas atraem água, né, no sentido de atrair água, ou precisar de água. Então, são plantas que não vivem total ou parcialmente na água, mas precisam de ambiente úmido ou, no mínimo, sombreado. Isso significa o quê? Que precisam de umidade relativa do ar alta. Se o ambiente não for com umidade relativa do ar alta, elas morrem. Então, são plantas normalmente de clima equatorial. Tropical para equatorial. Então, só de curiosidade, não sempre, tá? Eu já vou dar um exemplo para vocês. Não sempre. É floresta úmida. Floresta aonde chove muito. Então, no clima equatorial, a gente tem muitas florestas onde que chove muito. No clima equatorial, a gente também tem alguns desertos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando você fala de uma floresta equatorial, floresta tropical, em inglês eles falam de rainforest, floresta de chuva. Em alemão, Regenwald, floresta de chuva. Né? Então, nesse tipo de floresta, predomina a umidade relativa do ar alta e se desenvolvem plantas consideradas higrófitas. Tá? Elas têm uma alta taxa de fotossíntese, mesmo em baixa luminosidade, tem uma grande relação superfície e volume, então a superfície da planta é muito alta em relação ao volume. Por exemplo, ela tem muitas folhas. Normalmente as higrófitas são plantas que têm muitas folhas, e elas resistem ao dessecamento, até um certo ponto, depois elas morrem. Tá?
Ah, mas, professor, é só em região equatorial? Não. Você pega, por exemplo, o estado de Washington, lá nos Estados Unidos, fronteira com o Canadá na costa oeste, onde está Portland. É um clima temperado, mas aquela região chove muito. Então, eles também têm uma rainforest lá, mas uma rainforest de clima temperado. Tá? Então é impressionante, aquela vegetação naquela região dos Estados Unidos é totalmente diferente do resto. Se você anda 1.000 quilômetros para um lado, já tem uma vegetação totalmente diferente, porque o clima da região, onde está essa floresta, lá no estado de Washington, onde está Portland, o estado de Washington não é a cidade de Washington, né? Não é a capital dos Estados Unidos. O estado de Washington fica lá no mapa dos Estados Unidos, na esquerda e no alto, fronteira com o Canadá, já no Oceano Pacífico. E chove muito. Então, nesse caso, as plantas são basicamente higrófitas. Mas tem alguns lugares, e daí eu até diria a maioria dos lugares, vou pegar aqui, que nós temos um outro tipo de planta, que são as mesófitas, né? Meso, meio. Então são aquelas assim, olha, eu preciso de água, não preciso exagerar. Não é uma hidrófita, não é uma higrófita, mas eu também não posso ficar sem água. Então são normalmente plantas que vivem em solos bem drenados, tem grande variação da umidade do ar no mesmo dia e durante o ano, dependendo das estações do ano, cutícula muito desenvolvida, elas têm a característica que elas regulam perda de água pelo estômago, um sistema radicular bem desenvolvido para que, quando faltar água, ela poder puxar água de algum lugar. E normalmente, não todas as mesófitas, mas uma boa parte delas são decíduas. Decídua é aquela que perde as folhas durante uma época do ano. O meu IP, eu tenho IP roxo aqui em casa, o meu IP roxo está sem folha. Por quê? Inverno é a época do ano que menos chove. Também a temperatura desce bastante, mas ele perde a folha. Olha, se lembra lá, uma adaptação fisiológica? Vai lá o ácido, o ABA, ácido abscíssico, quebra a ligação entre o pecíolo e o tronco e cai a folha. Qual que é o grande motivo? Falta de água. Se ele mantiver as folhas, ele vai perder uma grande quantidade de água. Os ipês são típicos da região centro-oeste, onde eu tenho uma época de seca muito grande, muito prolongada. Então eu tenho que tomar... A planta, ela toma algumas iniciativas. O ipê é uma planta mesófita. Ela não precisa de uma grande quantidade de água, mas também não vive no deserto. Tem épocas do ano que tem menos água. O que ela faz? Perde as folhas. Perdendo as folhas, ela consegue conservar mais água. Daí, junto com isso, ela tem um grande sistema radicular, que, mesmo perdendo as folhas, ela precisa ainda de água. Da onde que ela vai tirar? Lá do fundo do solo. Cutícula, quando tem folha, cutícula desenvolvida para não perder muita água. O estômago, quando tem folha, o estômago, ela regula a abertura, etc. Tá? E, finalmente, nós temos as xerófitas. Xero, com X, significa escassez de água, pouca água, né? E daí elas, planta de deserto, né? Não é só cactos, tá? Mas outros tipos de planta do deserto também. Tomar um pouco de água. Daí, algumas fixam carbono à noite, outras têm um sistema radicular muito profundo para achar água em algum lugar. Cutícula pouco permeável, para não perder, né? Ela se torna bastante impermeável. Daí ela pode armazenar água em cladódios, que são os ramos achatados, aquele dos cactos, né? Típico dos cactos, que se achata, né? Ou xilopódios, que são tipos de tubérculos que tem debaixo do solo. Inclusive, em alguns lugares desérticos, os nativos sabem,
quando vem tal planta, por mais bobinha que seja a planta acima do solo, embaixo do solo tem tubérculos que armazenam água. Daí eles cavam, abrem o tubérculo e simplesmente tomam. Não sei se já viram isso, né? No caso de cladódios, aqueles ramos achatados, né? Lá no Nordeste cultivam muito palma, que é um cactus, ou ele não tem espinhos, ou tem espinhos muito pequenos que não fazem mal. Aqueles ramos achatados, por isso que é palma, é como se fosse uma palma, ele acumula muita água. É um prófita. Daí, eles vão lá, cortam e dão para o gado comer. Daí, ao mesmo tempo que o gado come nutrientes, não é muito nutritivo, mas tem alguma coisa, ele vai ingerindo a água que está dentro dos cladódios, dentro dos ramos achatados do cactus, da palma. Né? Então, são essas 4 situações diferentes em relação à necessidade de água que as plantas podem ter. E olha, elas vão usar todos aqueles sistemas de movimento passivo, né? Que nem eu já falei aqui, ó, difusão, fluxo de massa e osmose. Só que elas vão usar em quantidades diferentes, em situações diferentes. As xerófitas, por exemplo, existem muito poucas xerófitas que são altas. Existem alguns cactos, minha mãe tem um cactus na casa dela que tem quase 4 metros de altura. A gente tinha antigamente aqui no jardim um cactus de mais de 5 metros de altura, mas não é comum, são algumas espécies somente. Agora, da onde que elas vão tirar água? Todas as plantas, com exceção de algumas que tiram da umidade do ar, né? Mas a grande maioria das plantas tira água no solo, tá? E é a água que a gente chama de água livre. Eu estudo muito isso nos solos. Água livre. Aquela água essa água que está disponível para as plantas, que fica entre as partículas. Tem um outro tipo de água que ela fica bem na superfície das partículas de solo, que se chama água absorvida, não é absorvida, é absorvida. Que daí, por forças de Van der Waals, ela fica grudada na superfície das partículas. Mas essa água, a planta não aproveita, tá? Então, a planta não aproveita, a planta só usa a chamada água livre, ou água capilar. Por quê? Esses espaços formam pequenos capilares. Tem uma coisa que a gente fala muito na agricultura, chamada capacidade de campo. Né? Capacidade de campo, o que é? É quando esses capilares eles estão cheios de água. Em alguns lugares tem bolsões de ar, porque as raízes também precisam de ar. Mas a maioria dos lugares tem água. Não é água em excesso. Prestem atenção, porque ainda tem ar lá dentro. Os capilares estão saturados. E este é o melhor momento para as plantas. Então, por exemplo, na agricultura, quando a gente vai irrigar, a gente calcula a capacidade de campo. E daí vê qual é a capacidade de campo, vê quanto tem de água em relação à capacidade de campo. Né? A capacidade de campo é o ideal. A gente calcula, tem um método muito simples, quando a gente pega um tanto de solo, com um volume determinado de solo, coloca em um anel, daí embaixo coloca um voal. Voal é aquela de cortina, né? Bem fininho. Pode ser um voal de cortina mesmo. Então tem um anel aberto em cima, aberto embaixo, a gente coloca no solo, vai batendo devagar, enche bem na tampa, no fundo, coloca um voal e daí coloca numa panela com um pouco de água. O que vai acontecer? A água vai subir da panela pelo voal, o voal está ali só para segurar o solo, tá? Vai subir pelo voal e vai entrar nos capilares. E daí, depois de algumas horas, ele satura os capilares.
Isto é a capacidade de campo. E as plantas normalmente precisam pelo menos 70% da capacidade de campo, tá? Quando o solo está inundado, quando entra tanta água que expulsa o ar. Se eu faço a capacidade de campo pelos capilares, ele não vai tirar o ar. Vai ficar ar ali. Mas vai entrar água em todos os lugares que der para entrar água. No solo inundado, ele vai entrar água em absolutamente tudo. A água vai invadir e ela vai expulsar o ar. Solo inundado não é bom, a não ser em alguns casos, como arroz, etc. Daí são plantas que precisam de bastante água. O problema de um solo inundado é que não tem oxigênio. E as raízes também respiram. As raízes também precisam oxigênio. E o ponto de murcha, que a gente chama ponto de murcha permanente, quando eu tenho tão pouca água aqui dentro. Deixa eu pegar a caneta. Vou pegar até outra cor aqui. Pegar esse verde mais escuro. Quando eu tenho... Não dá. Vou pegar um amarelo aqui. Quando eu tenho tão pouca água aqui dentro, nesses espaços, que só sobra água absorvida. E isso a planta não consegue tirar, porque tem pressão, como eu já falei, forças de Van der Waals, que seguram a água junto à partícula. Então, tem a partícula de solo, segura uma película de água aqui. E para tirar essa água, precisa fazer muita força. E a planta não tem essa força. A planta só vai pegar a água livre, tá? E daí a gente chama de ponto de murcha quando já perdeu tanta água livre, que o pouco de água livre que tem ali não é o suficiente para a planta. Daí a planta vai morrendo, até o ponto que não tem mais volta. Mesmo que eu forneça água, ela já morreu. Ela já está numa fase de morte. Tá? Então é importante, quando a gente estuda a água na planta, estudar a água no solo também. Inclusive, tem uma ciência chamada a relação água-planta-solo. E daí, esta água do solo vai ser absorvida pelas raízes. As raízes vão tirar essa água no solo. Então, essa água absorvida, vou pegar aqui uma caneta, vermelho. Essa água é absorvida do solo. Lembrem-se, água livre do solo, tá? Ela vai ser absorvida ou por difusão, ou por osmose, ou mais comum, por pressão, tá? Então, se lembra que o potencial de água é difusão, pressão e gravidade, né? Os três juntos. Então, ela vai do gradiente, a favor do gradiente do maior para o menor potencial de água. Então, ela vai se mover na raiz pelo gradiente de potencial osmótico ou pressão, fluxo de massa. E como que ele entra na raiz? Ele vai entrar pela endoderme por três vias. A apoplástica, que basicamente transporta o fluxo de massa, né? É a mesma coisa, fluxo de massa. E daí ele vai pelos espaços entre a parede e a membrana celular, chamados espaços intercelulares. A via transmembranar ou transmembrana, que daí ele transporta por osmose, que é o potencial de água, que é a soma dos três. Atravessa as células, eu tenho uma célula, né? Ele atravessa de lado a lado, tá? Sempre entre duas membranas, uma na entrada e outra na saída, ou via simplástica. A via simplástica, ela se confunde até com a transmembranar, tá? É transporte de massa, fluxo de massa, né? Colocar aqui de novo, fluxo de massa,
E ele vai de célula em célula pelos plasmodelos, que é uma ligação entre os citoplasmas das células. Então, entre duas células eu tenho plasmodelo. E daí ele vai entrando pelo plasmodelo. Ele se confunde muito com o transmembranar, mas o transmembranar é por osmose e o simplástico é por fluxo de massa. Então, vamos pegar aqui, olha, gente. Aqui eu tenho via simplástica e transmembranar. Olha aqui, ó. Eu tenho, isso daqui é um pelo absorvente, ó. Tá aqui, ó. Pelo absorvente. Então, eu tenho um pelo absorvente aqui, a água entra por aqui, e daí ela vai chegar até o xilema, olha aqui, xilema, né, são essas estruturas aqui, ela vai chegar até o xilema pela rota simplástica ou transmembranar. Eu não sei se dá para vocês verem, eu vou até apagar aqui. Para vocês verem, pegar uma caneta de outra cor. Olha aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, ele está entrando por uma membrana e saindo por outra, tá? Isso é transmembranar. A rota via simplástica é pelos plasmodesmos, tá? Tá ali errado, tá? Que é mais ou menos igual à via transmembranar, só que é por outra estrutura, mas vai passando de célula para célula. Já a via apoplástica, ela vai no meio das células, pelos espaços intercelulares, até chegar no xilema. Então, a água entra, e daí, como eu falei para vocês, olha aqui, ó, a apoplástica é por fluxo de massa, né? A apoplástica, essa daqui de baixo, é por fluxo de massa, diferencial de pressão. A transmembranar é por osmose, então, é essa daqui. Então, ela depende da gravidade, depende do fluxo de massa e depende do diferencial de concentração, que é a difusão. Então, ela usa os três. E a simplástica, que é pelos plasmodesmos, ela vai por fluxo de massa. Então, ela vai entre uma célula e outra, só que ela usa o fluxo de massa, tá? É importante, pessoal, a gente conhecer essas diferentes rotas, porque para você entender como uma planta funciona, mas para você permitir que a planta cresça, inclusive, tá? Essas são as principais características das relações hídricas em uma planta. Nas próximas aulas, a gente vai ver detalhes disso, tá? Então, a gente vai ver transpiração, a gente vai ver gutação, outros tipos de movimento de água na planta, e daí a gente vai depois ver estômato, xilema e floema. Na própria nutrição mineral de plantas, a gente também vai ver isso. Então, quando a gente fala de fisiologia de plantas, mas é meio básico e tal. Aqueles processos de difusão, fluxo de massa, osmose, ocorrem em tudo, tá, gente? Ocorrem em tudo. A gente tem, o ser humano, os animais têm uma vantagem que a gente tem bombas, mas aí a gente faz o fluxo de massa. As nossas bombas, o coração é uma bomba de pressão. Então, ele que cria o diferencial de pressão. A gente tem o fluxo de massa no nosso corpo, só que esse fluxo de massa não é passivo, é ativo. Nas plantas, o fluxo de massa é passivo. A difusão é passiva. A osmose, que depende da difusão e do fluxo de massa, é passivo, tá? A planta não tem um coração que faz com que o transporte, tanto de água quanto de soluções, né, seja feita de forma ativa. É muito importante que depois dessa aula, o professor explicou certinho, vocês são puxa-saco e tal, falaram que o professor explicou certinho, né, e tudo mais, mas é muito importante que vocês deem uma olhada de novo. E sabe o que vocês podem fazer? Vocês têm uma plantinha lá cultivada, todo biólogo tem uma plantinha em casa. Todo biólogo, é que nem agrônomo,
Todo agrônomo tem uma plantinha em casa, não quer nem saber, né? Mas comecem a observar nessa planta, nessa árvore, como que isso ocorre, como que é a água, da onde que ele tira a água, como que ele transporta a água e assim por diante. É importante quando a gente está falando de fisiologia vegetal, viu, Luana? É importante que a gente compare com exemplos práticos, que a gente veja isso acontecendo, não só na teoria, ou no que, o que o professor Klaus falou, né? O Aren vai ter que arrumar umas plantinhas agora. Aren, você não tem planta em casa, Aren. Você não tem planta em casa? Que barbaridade. Pô, agora Ele tu... ele tem só fungos, professor. Ah, Ele é muito, ele é muito fã de fungos. não, os fungos são legais. Eu acho muito legal. Sensacional, inclusive. Ótimo, ótimo, Aren. Quintal é tudo de bom. Eu tenho uma área grande aqui. O meu terreno são 1.500 metros quadrados. O meu irmão tem um do lado que... O meu irmão não mora aqui, então eu cuido de mais 1.000. E a minha mãe tem mais 2.500, tudo um do lado do outro. Na verdade, ela tem uns 2.000. São 4.500 metros quadrados, metade é mato. Mato, a gente nem entra. Tá tudo cercado assim, a gente nem entra. Eu só entro para jogar as folhas que eu varro do meu quintal, né? Matéria orgânica pura lá. Mas assim, comecem a observar isso e vocês vão ver que mesmo entre duas árvores, elas têm têm maneiras diferentes de transportar água, tá? Se você pegar uma planta pequena, uma planta maior, como que faz uma violeta? A violeta provavelmente é difusão, né? Como que faz uma árvore? Provavelmente transporte, fluxo de massa, transporte em massa. Fala, Ednilson. E, professor, nesses movimentos de água desses exemplos que o senhor trouxe, seriam mais eficientes? Seria o do transmembrano ou apoplástico? Que seria Não, mais eficiente? isso vai depender da planta. Ela pode ter mais de um método, inclusive, tá? Não nesse caso, não é que seja mais eficiente ou menos eficiente. Ele vai depender de uma série de coisas. Primeiro, a arquitetura das células, né? Dependendo da arquitetura, vai passar mais entre os espaços intercelulares, não intercelulares, e assim por diante, né? Então, pode ser que por osmose, passando de célula para célula, seja complicado, né? Então, vai depender da planta, mas a planta pode ter mais de um método para absorver a água pelas raízes, a água do solo. Agora, o que sempre vai acontecer é que a água que ela vai tirar do solo é água livre. Não é aquela água absorvida em volta da partícula, tá? Do solo, da partícula de areia ou de argila, principalmente partícula de argila, não tanto em partícula de areia, tá? Então, Professor, isso vai ser sempre. Eu preciso ter água livre para a planta absorver, senão ela vai entrar num ponto de murcha permanente, onde que ela não volta mais. isso em solo ele contabiliza também as plantas que se fixam em outras árvores? Tipo, ou não? Como que funciona, professor? Não, mas daí elas absorvem por outras maneiras. Por exemplo, as bromélias, as raízes das bromélias, elas têm mais uma função mecânica do que a da absorção de água. Então, ela tem a coroa, daí essa absorção de água dá pela coroa, né? Coroa é aquela parte onde que ela fica ali, né? Acumula uma água, né? Aquele balde lá onde que ela acumula água, né? Então, ela tem mecanismos, mas aí são muito específicos para elas, né? Os que a gente mostra aqui cabe para 99% das plantas, né? Entendi, professor. Uma outra dúvida que eu fiquei também, professor, quando o professor falou ali do arroz, né? Que ele... Então, quer dizer que a raiz dele não precisa de tanto ar que nem as outras? Seria isso, professor? Em uma fase, tá? Então, você precisa inundar o arroz durante uma fase da vida dele, tá? Por causa das características dele. Daí, nessa fase de vida, ele muda um pouco a fisiologia para sobreviver ali. Tem arroz que a gente chama de sequeiro, inclusive é uma outra espécie, né? É uma espécie aparentada.
Isso não precisa, ele é uma planta normal. O arroz, eu acho que é C4, inclusive, o arroz de sequeiro. Mas ele dá um arroz igualzinho, sem problema, mas eu acho que é uma outra espécie, não tenho certeza absoluta. Mas aí você não precisa inundar. Só que o arroz de sequeiro, ele produz muito menos, a produtividade dele por hectare, a produção por hectare, é muito menor que o arroz inundado. Então, por isso se dá mais ênfase para o arroz inundado. Você não precisaria uma área tão grande para produzir o mesmo. Qual é o problema? Que o arroz inundado você vai só plantar em áreas de baixada, áreas naturalmente inundadas. Você não vai pegar uma área alta, levar a água lá para cima, nossa, daí vai ficar inviável, 1 quilo de arroz vai sair R$ 1.000, né? Então Já você é pega caro, áreas mas- baixadas, você pega aqui em Santa Catarina, por exemplo, Indo para Blumenau ali tem bastante, né? exatamente naquelas áreas de baixada. E essas áreas ecologicamente são muito importantes. E daí você fica o que eu vou fazer? Eu vou plantar arroz ou vou manter a integridade ecológica da área? E fica naquela briga, sabe? Então, é complicado isso daí. Porque arroz, brasileiro precisa de arroz e feijão. Vai dizer que não. Tem que ter, né? Vai dizer que não. Principal comida, Né? isso aí. Mas a gente precisa plantar esse arroz. Se a gente pode escolher o arroz de sequeiro? Pode. Mas daí a gente vai ter que triplicar, quadruplicar a área plantada com arroz para dar a mesma quantidade final. E daí fica aquela guerra. Então, assim, essas áreas inundadas, naturalmente inundadas, áreas de baixada, ecologicamente são muito importantes, não tem questionamento. São e precisam ser preservadas. Mas também são as áreas que dá para melhor plantar arroz. E arroz é básico na dieta do brasileiro. Vocês entendem como fica complicada essa discussão aí? Né? Então, é um ponto de vista ecológico que tem a ver com a economia, tem a ver com a cultura e tem a ver com a fisiologia da planta. Né? Você pode plantar arroz de sequeiro? Pode. No Nordeste, no Centro-Oeste, só planta arroz de sequeiro. Né? Inclusive, o arroz de sequeiro é uma planta C4, ela tem alta eficiência no uso de água. Quando desmatavam lá no cerrado, tiravam o cerrado, a primeira coisa que plantava, a primeira cultura era arroz. Por quê? Aquele solo ruim, ácido, com pouca água, o que vai? Arroz. Só. Não dá para plantar feijão, soja, milho, nada disso. Se bem que o milho também é C4, mas não aguentava. Arroz aguentava, arroz de sequeiro. Né? Porque ele tem raízes mais profundas, C4, ele aproveita melhor a água, né? O arroz de sequeiro, não o arroz inundado. O arroz inundado é outra fisiologia bem diferente, tá? E os dois são arroz, o mesmo gênero, inclusive. Os dois são arroz. Interessante isso, né? Eu gosto, quem já teve aula de ecologia comigo, sabe que eu gosto de juntar com coisas bem práticas, assim, né? Coisas do dia a dia, né? Porque a ciência não pode ser só básica. Ciência básica é importante, mas a gente tem que usar a ciência básica para explicar o que acontece no nosso dia a dia, né? O que nos afeta e o que afeta o ambiente à nossa volta, né? Então, isso é muito importante. E Ótimo. nessas áreas inundadas, então, professor, é naturalmente, que nem o professor falou que em certa fase do arroz precisa de um tanto de ar, né? Tipo, mais ar do que água. Mais que água não, né? A água é o principal. Mas daí nessas áreas inundadas, meio que o agricultor, ele intercala esse tempo da baixa da água, da inundação. Ele tira a água e coloca a água. Então, a área é baixa. Daí ele faz pequenos montes, assim. Ah, sim, diques. Eu já vi que são vários... Já viu? Fazem diques. Já viu ele faz talhão. Talhão é uma área normalmente quadrada, pode ser retangular, mas é uma área geométrica, não muito grande. E daí ele guarda a água fora do talhão, e daí com pequenas bombas ele joga a água para dentro. Daí, quando não precisa, não pode mais ter água, ele, com essas pequenas bombas, joga a água para fora de novo. Então, ele tem áreas onde ele armazena água, tá?
Mas assim, Eu já vi, mas eu toda a área é não uma sabia fazer. baixada, só que ele tira e coloca água, dependendo do momento. Só que assim, o arroz de sequeira não pode ficar em solo seco. O solo sempre tem que estar bastante úmido, tá? Um solo, ó, eu falei em capacidade de campo. Sabe o que é a capacidade de campo? Quando você pega um tanto de solo e aperta na mão. Você vai apertando e vai saindo água. Quando você aperta, você pressiona, a água não é compressível, se lembra que eu falei na aula? A água não é compressível, daí ela começa a pingar pelos teus dedos, tá? Isso, a água só sai quando você aperta. O solo está em capacidade de campo, tá? Agora, quando você pega a água, você pegou a água, já está pingando, o solo está inundado. Encharcado. Encharcado. Daí não tem ar naquele solo. Quando você pega, aperta e a água começa, só aí que a água começa a sair, esse é o ponto ótimo. Essa é a capacidade de campo, onde você tem água suficiente e você tem ar o suficiente para a planta, tá? É bem interessante. Legal, sabia Vocês disso. podem fazer, o Aren pode fazer um teste lá na casa dele. Aren pode fazer um teste, pega um tantinho quando chove, se você pega depois da chuva, pega um tanto de terra, vai apertar e começa a sair, tá num ponto ótimo. Se você pega a terra, só de pegar e levantar a terra na mão já cai água, o solo está inundado. Agora, se você pega, aperta, aperta, aperta e não sai água, tá com déficit de água, tá faltando água. Está na hora de legal esse teste aí pra de fazer. fazer alguma coisa. Tá? Teste bem simples, às vezes. Porque a planta só vai conseguir tirar água do solo, água livre, que é a água de capacidade de campo. Tá? Bem interessante isso. Não sabia disso aí, legal. Tá certo, gente? Legal, né? Legal. Essas coisas que eu gosto de trazer para vocês, né? Vamos lá, então. Gente, não se esqueçam de fazer atividade de frequência todos, tá? Guardem 5 minutinhos, ainda temos 15 minutos de aula. Guardem 5 minutinhos para fazer atividade de frequência agora e já deixa isso livre, tá? Quero ver vocês aqui semana que vem, mesmo horário, mesmo canal, e vamos discutir transpiração, né? Transpiração, gutação e outros fenômenos que ocorrem dentro da planta relacionados à água. Ao longo da disciplina, vamos discutir outros fenômenos que são relacionados à água ainda. Semana que vem vamos ver alguns deles. Tá certo, pessoal? Beleza, professor. Isso aí. Então, bom resto de semana para vocês e até semana que vem. Boa noite, Ari. Boa noite, todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, Emanuele. Tchau, Luana.